Bem-vindo à primeira parte desta história envolvente e emocional, que nos levará através dos altos e baixos de um relacionamento em crise. Conheça o marido, cuja vida é virada de cabeça para baixo quando percebe que sua esposa está se distanciando lentamente. Nesta jornada, testemunharemos a transformação de um casamento que parecia perfeito em um turbilhão de dúvidas, traição e confrontos emocionais. Prepare-se para se envolver profundamente nos dilemas de um homem que luta para entender o que aconteceu com o amor que um dia compartilhou com sua esposa. Acompanhe esta história cativante, pois mergulharemos nas complexidades do coração humano e nas consequências devastadoras da traição. De amor à traição, esta narrativa desvenda a jornada de um homem cuja existência se viu subitamente envolvida em um pesadelo, uma esposa que inadvertidamente se lançou por um caminho perigoso, e um homem que gradativamente desperta para a dolorosa realidade. Entre desculpas desesperadas, ele se depara com a encruzilhada entre seguir adiante ou lutar por um amor que já não parece mais alcançável. Sou um homem de 32 anos e minha esposa tem 28. No início, éramos incrivelmente felizes. Ela era minha alma gêmea, e eu era a dela. Compartilhávamos interesses em esportes, entretenimento, questões sociais e destinos de férias. Estamos juntos há 7 anos e durante os primeiros 5 anos, como mencionei, tudo foi maravilhoso. Sentia que éramos o mundo um do outro. Saíamos com amigos, e ela sempre sorria para mim nos momentos mais aleatórios. Cuidávamos um do outro quando adoecíamos e nos apoiávamos em tudo. Ela era minha rocha, minha melhor amiga, meu tudo. Fazíamos muitas coisas juntos, desde caminhadas até acampamentos e visitas a resorts de vida selvagem. Nossos interesses eram compartilhados, e nossa paixão um pelo outro era evidente. Eu nunca desejei que ela mudasse. Quando a conheci, ela era linda, com cabelos cacheados e um sorriso deslumbrante, e seu caráter era tão encantador. Ela sempre me fez sentir especial ou nunca me senti inadequado ou inseguro. No entanto, as coisas começaram a mudar quando o novo supervisor dela entrou em cena. Vou chamá-lo de Mike. No começo, ela falava sobre ele de forma leve, mencionando como ele era engraçado e fazia as pessoas se sentirem bem. Isso me surpreendeu um pouco, já que ela costumava chegar em casa e falar sobre o nosso dia antes de mencionar qualquer outra coisa. Mas logo as conversas sobre Mike se tornaram mais frequentes. Ela começou a ficar mais distante e reservada. Embora ela costumasse sair para o trabalho à noite, isso não me incomodava, pois era algo comum. No entanto, houve uma ocasião em que sua ausência me preocupou profundamente. Tínhamos planos de visitar um amigo em comum que estava enfrentando uma doença grave, mas ela não apareceu. Fiquei esperando em casa, tentando contatá-la, mas não obtive resposta. Acabei indo sozinho visitar nosso amigo e descobri que ela tinha saído com colegas de trabalho, deixando-me preocupado e irritado. Quando ela finalmente voltou para casa, confrontei-a sobre sua ausência e descobri que ela tinha estado com Mike. Isso me deixou furioso e confuso, pois ela nunca havia mentido para mim antes. Era como se uma sombra tivesse se abatido sobre o que costumava ser nossa felicidade. Totalmente ciente de minha crescente irritação nos dias subsequentes, percebi uma grande mudança no comportamento de Kelly. Ela estava se tornando cada vez mais distante, chegava em casa mais tarde e não demonstrava afeto como costumava fazer. Atribuí inicialmente essas mudanças à sua carga de trabalho, mas algo não parecia certo. Quando ela chegava em casa, passava constantemente tempo no telefone. Perguntei com quem estava falando e, brincando, mencionei que ela sempre estava enviando mensagens. Ah, é apenas um amigo do trabalho, ela respondeu. Persisti, perguntando se era Mike, e ela respondeu nervosamente que não. Mas algo dentro de mim sabia que algo estava errado. Decidi então confrontá-la sobre sua aparente adoração por Mike. Ela negou, mas ficou na defensiva, algo que nunca havia visto antes. Após essa conversa, minha desconfiança apenas aumentou, e decidi verificar seu celular. Para minha surpresa e horror, encontrei mensagens suspeitas entre eles. Tirei fotos como prova. As noites tardias e a falta de afeto continuaram, e compartilhei minhas preocupações com um amigo, que sugeriu que eu estava ficando paranoico. Ele sugeriu que eu tentasse algo novo para reconquistar a atenção de Kelly, como organizar um jantar surpresa.
Ela pareceu gostar da ideia, mas acabou cancelando devido a uma festa surpresa de aniversário para um colega de trabalho. Fiquei frustrado, mas não disse nada. Meses se passaram, e minha suspeita só crescia. Decidi então colocar um rastreador no carro dela. Infelizmente, descobri que ela se encontrava com Mike em um local isolado. Gravei tudo para ter evidências contra ela. Nos dias seguintes, ela agiu como se nada estivesse errado, mas eu sabia a verdade. Vasculhei seu laptop em busca de mais evidências, e finalmente, encontrei um iPad esquecido. Nele, descobri fotos e vídeos perturbadores de Kelly com Mike e outros. Era uma traição chocante e repugnante, que me fez sentir enojado. Aquela descoberta marcou o fim da minha crença em nosso casamento. Eu estava devastado, mas sabia que precisava confrontar Kelly e encerrar essa farsa de uma vez por todas. De certos grupos conhecidos por não terem moral, como eu disse, um ser humano repugnante, parecia que Mike concordava com suas visões extremistas, o que era perturbador. Eu não podia acreditar, minha esposa com um homem como esse, escolhendo homens assim em vez de seu próprio marido. Essa era uma mulher que detestava qualquer forma de intolerância, assim como eu, então por que ela faria isso? O que ela viu nele? Ver ela ser totalmente complacente realmente me afetou. Durante nosso casamento, sempre falamos sobre fantasias, mas nunca as colocamos em prática. Para mim, como um homem típico, era apenas adicionar outra mulher uma vez e coisas mais simples. Mas minha esposa disse que nunca faria isso, nunca com outra mulher ou algo que a deixasse desconfortável. Aceitei isso sem pensar duas vezes. Não me incomodou que ela não quisesse fazer isso, superei. Eu a amava. Então, vê-la fazer coisas que ela nunca fez comigo doeu. Doeu muito assistir a tudo. Eu sei que sou estúpido. Sou estúpido por não agir com base nisso. Sou mais burro por cair em tudo isso. Mas, isso para agora. Copiei os vídeos e fotos para o meu laptop como prova de infidelidade e traição dela. Porque isso é tudo o que importa agora. Eu quero que ela assuma. Só não sei por que ela fez isso. Não sei por que ela recusou a rota da fantasia comigo, por assim dizer. O que fez ele ser tão especial? Por que ela estava interessada em um homem que eu pensava que ela desprezava por causa do que ele representava? Não vou me deter nisso. Não consigo nomear diretamente aqui. Pense na pior coisa que alguém poderia apoiar contra a humanidade e é isso. Enfim, conversei com Dennis sobre tudo. Ele é um homem ótimo e um amigo ainda melhor. Ele não podia acreditar que eu estava falando sobre Kelly. Ele ficou enojado com ela, mas notou a mudança nela também. Eu disse a ele que quero me divorciar dela. Ele entendeu. Ele disse que estava do meu lado e confrontá-la e a ele é inútil porque ela já tomou uma decisão. Ele disse que eu preciso de um novo começo, encontrar alguém genuíno e não um reflexo da mulher com quem me casei. Assim como eu, Dennis odeia o racismo, o que adicionou um grande fator de choque ao ouvir que Kelly estava com aqueles homens. Vi que ele estava lutando para aceitar que era Kelly. Dennis conhece minha esposa há muito mais tempo do que eu. Depois de falar com Dennis, senti que estava no controle. Por meses, senti que ela estava no controle. Eu tinha medo de descobrir a verdade. Eu não a confrontei mais firmemente quando estava suspeitando. Porque tinha medo do resultado. Na época, não sabia se queria deixá-la ou fazer funcionar, mas nunca esperava que a verdade fosse tão extrema. Inventei que teria que ir mais tarde para cobrir no trabalho, pois estávamos com falta de pessoal. Ela deu de ombros e me desejou sorte, sem adeus, abraço ou beijo. Ainda, isso não acontecia há meses, então eu estava acostumado. Depois que ela saiu, empacotei o essencial e coloquei os papéis do divórcio cuidadosamente na mesa da cozinha, com minha aliança de casamento em cima. Foi isso. Fiquei na casa de um amigo da universidade, Tom, que morava em outra cidade. Eu estava grato, mas mais grato ainda por estar longe dela, longe da cidade, do nosso mesmo círculo social.
Eu não queria nada a ver com essas coisas. Contei aos meus pais o que aconteceu, e eles ficaram chocados, mas entenderam completamente minha decisão. Obviamente, não contei todos os detalhes a eles. Não havia necessidade de deixá-los carregarem esse fardo. Pensando de volta a esse momento, lembro-me de que tudo que realmente pensei foi em ser livre, minha esposa. Eu presumo concordaria, já que estava claro que Mike é quem ela deseja. Espero que tenhamos um divórcio rápido e limpo. Eu realmente espero. Mais tarde, naquela noite, meu telefone estava cheio de chamadas e mensagens. Era a Kelly. Fiquei surpreso porque sinceramente pensei que era isso que ela queria também. Mas parece que eu não poderia estar mais errado. Eu não mandei mensagem nem falei com minha esposa. Não tinha interesse nisso. Li suas mensagens, e todas consistiam em desculpas, eu te amo, podemos conversar, etc. E isso durou horas. Bloqueei o número dela e deletei todas as minhas contas de redes sociais. Falei com meu advogado sobre minha esposa assinar o divórcio, mas ela não assinou e instruiu a esperar, e eu o manteria atualizado. Ela entrou em contato comigo por e-mail. Eu queria ter algum meio de comunicação aberto porque ainda quero o divórcio. Ela me enviou um e-mail novamente, inundando com desculpas e que precisávamos conversar. Eu respondi, não, tudo que eu quero é o divórcio. Ela respondeu que não quer que eu vá, que eu sou o homem que ela ama e Mike não significava nada. É engraçado, na verdade, porque eu nunca mencionei a ela porque eu saí, mas ela obviamente sabe o motivo, sua consciência culpada. E vê-la implorar por perdão foi realmente satisfatório. Falei com Tom, e ele disse que eu poderia ficar o tempo que quisesse. Sou grato a ele, mas ele disse que eu teria que encontrá-la eventualmente. Ele disse que eu saí sem ter respostas, e não importa quanto eu tentasse, eventualmente, eu precisaria ouvi-las. Por dentro, eu discordava do Tom. Por que eu deveria falar com ela? Por que ela não se importou com meus sentimentos por meses? Ela não se importou comigo. Ela se importa um pouco com seu amigo doente, Dennis, mas ela também não se importou genuinamente. Então, por que eu falaria com ela? Eu sei que estou sendo teimoso, mas não me importo. Também estou irritado porque minha esposa está tentando se reconciliar. Eu honestamente pensei que ela já teria assinado e seguido em frente com ele. Agora que minha esposa quer se encontrar, estou pensando em encontrá-la para encerrar isso. Eu tenho um terapeuta excelente. Falei sobre o caso, o que vi em detalhes, tudo. Mencionei que minha esposa quer se encontrar antes de assinar. Minha terapeuta foi direta. Ela disse que quando eu saí sem dizer porquê, no fundo, eu queria que ela implorasse e que ela se preocupasse. Tom foi uma grande ajuda, mas eu sabia que eventualmente precisaria voltar para casa. Como a casa está em ambos os nossos nomes, Kelly ainda está morando lá. Então, aluguei um apartamento nos arredores da nossa cidade. Eu disse a Kelly que estou voltando para a cidade, e ela ficou feliz. No entanto, deixei claro que não estaria morando com ela. Ela entendeu, embora tenha tentado sugerir que poderíamos dormir em quartos separados. Eu não aceitei. Também declarei que não vou contar a ela onde moro, mesmo que ela tenha tentado descobrir, e ela ainda quer me encontrar, assim como eu. Marcamos um horário e local neutros, perto da praia, onde há pessoas, mas não muitas. Caso ocorra uma cena dramática, o que obviamente não quero, eu quero encontrar em meus termos, só eu e ela. Sei que alguns de vocês nos comentários disseram para levar um amigo, mas senti que não era necessário, embora eu aprecie o conselho. No entanto, concordo que definitivamente gravarei a conversa, o que fiz antes de nos encontrarmos. Enviei um e-mail estabelecendo as regras, e se ela não as cumprisse, não haveria chance de reconciliação. As regras eram simples, uma resposta para cada pergunta que eu tiver, honestamente. 2. Sem respostas evasivas, como apenas aconteceu ou não tenho certeza, etc. Eu quero respostas detalhadas. 3. Se ela sair sem responder a cada pergunta, acabou ou a reconciliação estará fora de cogitação. 4. Ela irá responder, mesmo que pense que a resposta vai me machucar.
5. Não atrase. Se atrasar, então é isso, faremos do jeito difícil. Concordamos com o local e o horário, e foi isso. Agora, espero no meu apartamento. No dia seguinte, encontrei outros amigos. Eles me tratam como se eu fosse frágil, assim como fazem com Dennis, embora eu entenda. Recebi abraços e apoio, o que apreciei, mas parece inevitável que nossa separação tenha se espalhado, embora eu questione como eles sabem. Eu só contei a um punhado de pessoas, mas minha esposa inevitavelmente contou à família e aos amigos dela. Eles não sabiam sobre as mensagens, fotos e vídeos, o lado horrível disso. Nem mesmo minha esposa sabe que eu tenho essas evidências. Tudo o que ela pensa é que foi o tempo com Mike que me feriu o ego, e agora ela terminou com ele. Eu poderia estar disposto a começar um novo capítulo. Conversei com meu terapeuta sobre a reunião. Ela disse que eu deveria fazer certas perguntas para ter uma visão melhor do que aconteceu. Explicarei isso mais tarde. Pensando no dia da reunião, eu estava nervoso antes, mas honestamente, estou quebrado. Não porque eu a queira de volta, mas é vê-la, então vê-la com eles, fazendo o que fizeram, sem simplesmente perder ali, eu poderia perder o foco e o controle para minha raiva. Mas não posso, preciso fazer isso direito. Prepare-se para mergulhar ainda mais fundo na jornada emocional deste marido em uma situação turbulenta. Na segunda parte, vamos testemunhar os desdobramentos de sua reunião planejada com sua esposa. Descubra se as perguntas formuladas resultarão em respostas esclarecedoras ou se deixarão o protagonista ainda mais perdido em um mar de incertezas. Não perca a continuação desta história envolvente, repleta de reviravoltas e dilemas emocionais, que certamente manterá você ansioso por mais.